texto que eu trabalhei para a gente falar nessa manhã, nós tiramos uma cópia da impressora hoje de manhã, mas ficou totalmente desfocada. Então, em função disso, eu vou usar o computador para orientar, né? Para a gente saber o caminho que a gente vai seguir. Enquanto a Damares procura ali, eu quero agradecer à igreja por nos dar a oportunidade de falarmos do Evangelho do Senhor, e também depois nós, na escola dominical, iremos estar falando um pouco do nosso trabalho. Nós colocamos aqui uma bandeira, que é a bandeira cigana, é o chamado que nós estamos tendo num momento missiológico, missionário, para trabalhar com essa etnia. E depois nós vamos falar dela. O verde da bandeira, essa bandeira foi confeccionada em Londres, em 1971. Os ciganos se reuniram e eles fizeram uma bandeira oficial. O verde representa a terra, representa a floresta, representa a vida, representa tudo que pode se plantar e a certeza do que pode se colher, dentro da ideia da bandeira. O azul, o céu, representa a liberdade, representa o consciente e o inconsciente do indivíduo. E o vermelho é uma roda que representa a roda da carroça. O cigano é alguém que está sempre em constante movimento. E nós temos no Brasil um grupo, o IBGE em 2010 levantou, com os levantamentos feitos, encontrou 800 mil ciganos no país. E eles falam que chega a 1 milhão de ciganos. E é um grupo étnico que está entre as minorias, os menos evangelizados dentro do nosso país. Então, o trabalho de missões tem que alcançar, ou deve alcançar esse grupo que tem toda uma cultura própria, uma maneira própria de se relacionar com a sociedade. Mas isso é assunto que a gente vai falar depois. Então, eu gostaria que vocês abrissem o texto sagrado no livro de... Deixa eu pegar aqui. O livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis 11, procurando um tema para o sermão, eu pensei em algo assim. É bom sempre ter, né, um nome para a gente lembrar. A Torre de Babel, os propósitos humanos sempre serão submetidos a Deus. Então, com a leitura desse texto, nós vamos olhar para a Torre de Babel, onde existe o juízo de Deus sobre um povo, e a partir daí nós vamos entender que os propósitos de Deus sempre estarão acima dos desejos ou das faculdades humanas. Então vamos fazer essa leitura. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai bondoso, a nossa necessidade, Pai, é que o Teu Espírito fale ao nosso Espírito. Senhor, a nossa necessidade nessa manhã é de ouvir a Tua voz. Senhor, e precisamos, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, um quebrantamento no nosso coração. Pai, nos ajude a nos desarmarmos dos nossos preconceitos ou dos nossos achismos que porventura possamos ter, Senhor, através da Tua palavra. Nós já temos, Senhor, em alguns momentos das nossas vidas, toda a certeza de que o conhecimento adquirido é o suficiente, Senhor, para vivermos. Mas a Tua palavra, à medida que nós a estudamos com um espírito de servo, de serviço, quando nós a olhamos com humildade, nós não temos dúvida que uma nova luz, algo de novo acontece no nosso interior. E nós, assim nós somos alimentados dia a dia, Senhor, quando o Senhor nos renova em nossas mentes, Senhor, o texto sagrado. É difícil falar da torre, Senhor. É difícil falar do que esses homens lá no passado fizeram, Senhor. Mas nós esperamos receber um ensino, Senhor. Nesse momento em que a igreja fala sobre missões, queremos olhar para esse texto, o espírito de missiologia, e aplicar nas nossas vidas, Senhor. Então nos ajuda, nos dá, Senhor, discernimento e nos dá temor, Senhor, ao texto sagrado. Nós nos dobramos à Tua palavra e nós esperamos, Senhor, ser alimentado por Ti. No nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Queridos, nós construímos nos dias atuais as nossas torres de Babel. Quando nós olhamos para esse mundo que está indo para 8 bilhões de habitantes, temos 7 bilhões, os números são grandes. E quando nós olhamos hoje para o mundo nos assusta, e nós criamos algumas torres para nós vivermos. E uma delas que nós podemos pensar é a nossa segurança pessoal. Nós criamos barreiras para que as pessoas, nós vivemos e somos obrigados a viver muitas vezes em gueto, necessitamos de muitas vezes viver dentro de condomínios cercados com segurança para podermos nos sentirmos protegidos. As Nações Unidas, elas lá em Nova York, elas têm um conglomerado de países que participam de um pacto, de um documento, e buscam através desse documento, dessa união de países, se proteger de eventualidades, de ataques inimigos. Nós criamos o exército, ele cria, nós, as nações, gastam muito dinheiro com armamentos, com tanques de guerras,
com escudos para que, se o inimigo... Ontem eu estava ouvindo que o presidente da Coreia, o ditador, fez 2 testes nucleares, que o Japão ficou apavorado. Quando a gente ouve que um país está desenvolvendo artifícios nucleares, atômicos, o mundo fica em polvorosa. E o mundo cria, através da ciência, da tecnologia, do conhecimento humano, maneiras, escudos para se proteger. E quando nós olhamos aqui para o texto sagrado, nós entendemos e olhamos para essa mesma condição que temos no século 21, lá no começo da era, no começo do trabalho, quando Deus coloca o homem dentro do jardim do Éden, num espaço. Deus dá algumas ordens para o homem, de não comer de determinado fruto de uma árvore, de não tocar em outra árvore que seria da eternidade, e a desobediência do homem. E Deus, então, tirando o homem daquele ambiente, colocando ele em outro ambiente, mas prometendo ao homem. Por que o homem comeu o fruto? Porque o homem queria ser do povo de Deus. O homem queria chegar a Deus, queria conhecer as coisas de Deus e queria ter a eternidade. E Deus, nesse momento, então, providencia, tira o homem, mas dá uma promessa. A promessa seria lá em Gênesis 3,15. Da mulher, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então Deus providencia para o homem, Deus decreta um juízo, e nesse juízo Deus dá a graça. O nosso irmão falou que estão estudando a graça, vou estudar a graça aqui. Nós somos salvos pela graça. E Deus fala: vocês vão ter suar, vai ter calo na mão, o chão vai ter espinhos, a mulher vai ter dor no nascedouro do seu filho, mas do fruto da semente da mulher vai vir o Salvador. Vai vir alguém que vai vencer isso. E o homem continua a sua vida, e chega nos dias de Noé. E qual que foi a consequência? Deus olha para a humanidade, e a humanidade estava dispersa, longe da palavra. É muito fácil qualquer um de nós que aqui estamos nos distanciarmos da palavra de Deus. É só a gente ouvir alguns comuchinhos, algumas palavrinhas, alguns ambientes. E quando Deus olha, Deus encontra apenas um homem, que Deus justificou esse homem, Noé. E Deus vai lá, pega Noé, tira Noé, fala: Noé, prepara uma arca, porque o mundo está corrompido, ninguém mais busca a Deus. E Noé então entra na arca com a sua família, e o juízo de Deus novamente vem em forma de dilúvio, e toda a terra, durante 40 dias, 40 noites, a chuva desce, o dilúvio desce, e todo ser vivo que está fora da arca é dizimado, vira-se um grande cemitério, todos, porque Deus novamente ele coloca o juízo dele. O juízo dele é destruir, mas Deus ainda dá graça novamente, salvando uma família específica, a família de Adão, a família de Noé. Me perdoa, é tanto nome bonito que a gente cita. A família de Noé sai da arca, e logo lá na frente o mundo começa a se perder de novo. Então, esse texto que nós lemos é um texto que não encontramos aparentemente a graça de Deus. Nós não encontramos nesse texto, como dos outros dois pensamentos que nós falamos, do Éden e da arca de Noé, a graça de Deus, salvação. Aqui não, Deus desce com juízo novamente. E o juízo de Deus
foi a confusão de línguas, e é dentro disso que a gente quer falar no sermão dessa manhã. Deus, ele vem com o juízo, e o juízo faz com que eles se dispersem, porque eles não se compreendiam mais. Então, quando Deus, ele desce do céu, ele desce com o seu juízo, o que o homem estava tentando naquele momento fazer? Estava com o seu projeto humano, fazendo um zigurate, que é uma espécie de torre babilônica, que a arqueologia mostra que a ideia dessa torre é uma torre que vai até os céus, em que os deuses, e ela tem escadarias, para que os deuses, dentro do pensamento religioso, mitológico, babilônico, os deuses desceriam e haveria um quartinho para o Deus e uma cama para ele descansar. Então a ideia do homem é que o homem vai até Deus. Mas na verdade, e dentro do pensamento babilônico, eram os deuses deles que fariam ou que faziam esse monumento terrestre. Só que aqui em Babel nós encontramos não os deuses, nós encontramos os homens fazendo um monumento para chegar até Deus. E a loucura humana, queremos ter o nosso nome reverenciado, quando só o nome deve ser reverenciado. Então Deus, ele dá risada da situação, que ele está nos céus, ele desce para ver, desçamos lá para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão tentando fazer. E Deus tinha dado uma ordem, e essa ordem era para que o homem ocupasse toda a terra, para que o homem procriasse e que o homem dominasse toda a criação de Deus. É um mandato cultural, tudo é vocês que cuidam, vocês que mandam. E o homem ali, no momento, Babel tem muito a ver com rebeldia, no momento de rebeldia, com o conhecimento, com a tecnologia nova que eles tinham adquirido, que era montar uma olaria, que era manipular o barro, que era ter uma ideia de caloria, colocar esse barro para queimar, manusear e fazer tijolos, que até então eles trabalhavam eram com pedras, era com argamassa. Aí o desenvolvimento deles os leva a conhecerem o betume, materiais novos, os conhecimentos novos, e eles olham para aquela planície e eles falam: é aqui que nós vamos ficar, porque aqui nós vamos construir uma torre que vá até os céus, para que o nosso nome seja célebre entre todos. Para que de maneira que todos daquela planície que olhassem para aquela cidade pudessem ir buscar segurança naquele lugar. Muito do ser humano buscar segurança aonde não tem segurança. A segurança existe em Deus. Então façamos, construamos, vamos manipular, vamos ficar juntos, vamos ficar aqui. Desobediência, porque Deus mandou eles partir, caminhar, andar, povoar a terra. E numa loucura do homem, falta de lucidez, falta de obediência às coisas divinas, o homem fala: não, nós vamos ficar aqui. E as pessoas vão nos temer, porque nós vamos viver aqui. Nós vamos ser poderosos. É o desejo nosso. O nosso desejo é ser poderoso. E Deus tem uma ideia de nação, de povos, de línguas, de raças. E a ideia de Deus não é uma ideia imperialista. Quando Deus, lá na frente, vai chamar Israel para ser uma nação, Deus vai dar um pedaço de terra para Israel. Olha, do rio Eufrates ao rio Tigre, desse espaço, vocês vão, na terra de Canaã, vocês vão construir o lar de vocês, para que o meu nome seja reverenciado diante das demais nações. Vocês vão abençoar as nações.
A ideia de Deus de nação é para que as nações venham até Israel para ouvirem falar do Deus grande. Então, é um culto missionário. A ideia de nação, de irmos a outras nações, de irmos aos outros povos, de irmos às outras terras, é para que o nome do Altíssimo, de Deus, seja reverenciado. Se não me falha a memória, é John Piper. Se eu tiver errado, alguém aí pode me corrigir. Ele vai dizer que a igreja, nós não existimos para fazermos missão. Esse não é o primeiro mandato nosso. Nós existimos para adorar a Deus. Então é um conceito diferente de você olhar e falar assim: a minha igreja aqui de Caieiras está fazendo missão. Está fazendo missão por quê? A igreja que eu pastorei em Bragança faz missão. Por que está fazendo missão? Está fazendo missão não pelo fato de fazer a missão, mas pelo fato de adorarmos a um Deus vivo e poderoso. Nós iremos a outras pessoas, a outros povos. E aí nós vamos levar esses povos a adorar a Deus. E a ideia de Babel é se tornar um império, não uma nação. E o império, ele subjuga com a sua política, com seus valores econômicos, com seus valores culturais. O império, ele impõe, ele coloniza o outro povo. E a ideia era que esses homens, quando Deus desce, Deus fala: vamos lá, olha a Trindade aqui no texto que nós estamos lendo, vamos lá ver o que eles estão fazendo. O coração deles, se estão fazendo isso, vai tentar muito mais mal. Então vamos lá. Porque Deus sabia que todo império é mau. O império, ele vem, é só lermos as histórias humanas dos grandes impérios Medo-Persa, Império Romano, Império, e lá tantos impérios que houve nesse mundo, foi sempre de subjugar, de judiar, de colocar o outro debaixo. E Deus nos deu o mandato de sermos nação. Cada uma com a sua peculiaridade, com a sua maneira de olhar, de pensar, mas todas elas olhando para adorar a Deus. E é por isso que Deus desce. Agora, se nós formos olhar a confusão de línguas, nós estamos no capítulo 11, no capítulo 10 nós vamos ver 70 nações, 70 povos e as línguas já ali. E o autor de Gênesis, ele não está com a preocupação de nos dar um texto cronológico. Porque se você voltar no texto antes, você vai ver os povos e as nações e suas línguas. Talvez um tronco de raiz linguística que os demais falassem todos iguais. Haveria uma maneira de comunicação, mas aqui Deus, ele vem e ele coloca a língua como a ênfase de Deus é a confusão de língua para que eles não pudessem dialogar. E o propósito de Deus, que Deus tinha um propósito lá em Gênesis, quando o homem pecou. Ele iria enviar o Messias. E se eles desobedecessem ali, onde que chegaria o Messias até nós? Então, Babel. Em Babel, os seres humanos buscam segurança em seu reino secular. Quantos não são os irmãos hoje? Irmãos, sem contar os que não conhecem a palavra de Deus, que a sua segurança está apenas no que conquistou aqui, o que tem conquistado. É o emprego, é o cartão de crédito, é o plano de saúde, é o país que tem um governo bom. E a Bíblia não manda nós colocarmos a nossa segurança nesses fatores humanos, porque isso muda a todo instante, mas a palavra de Deus sempre é eterna. Segundo motivo de Deus ter descido até Babel, ele desce para que o nome dele seja o motivo de buscarmos a sua segurança. E houve outros momentos que Deus desceu para ver as atividades humanas. Se nós olharmos para Sodoma e Gomorra, nós vamos encontrar lá em Gênesis 19, Gênesis 18, 21,
o processo em que a humanidade chegou de decadência. E é sempre do lado do Oriente. Quando o dilúvio desce, eles saem para o lado de Ararat, onde que parou a arca, e dali eles vão para o Oriente. A busca de caminhos próprios. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus desceu para olhar o que eles faziam, e Deus não encontrou em Sodoma e Gomorra um homem justo. Sodoma e Gomorra foi destruído não pela maldade daqueles homens, não pela maldade da nação, porque em toda cultura, toda nação, todo lugar tem pessoas más, tem pessoas malignas, tem pessoas que respiram o mal, todo lugar. Mas Deus, o problema de Sodoma é não haver um justo. Aleluia! Enquanto a igreja está no mundo orando, buscando a Deus, a luz está, seja lá na Espanha, onde está a Rita Coóchico, seja lá na China, onde está o Mateus, o filho do Nápoles, seja lá na Índia, onde está a Raquelzinha, que vai ter nenê agora, eu ouvi dizer que ela vai ter nenê. Onde quer que esteja um filho de Deus, a luz de Deus está, a nação não é destruída em função da presença da palavra de Deus, da presença da igreja. E Sodoma e Gomorra nos mostra bem isso, porque Deus desceu, houve um diálogo, e se houver tantos justos, o Senhor vai destruir a cidade? E se houver, não havia. Tira Ló, e o fogo desce do céu, o enxofre desce do céu. Não foi terremoto, não foi vulcão, não foi uma consequência natural de coisas que a gente sabe que acontece. Não, é um enxofre que caiu do céu no meio da cabeça daquele povo, porque aquele povo estava construindo a sua vida distante de Deus. Quando nós olhamos para a vida em 796 a.C., quando as 10 tribos do norte elas são levadas pelas Sírias cativas, foi o juízo de Deus. Então o texto de Babel nos indica que Deus ele cumpre com seus desígnios, com o seu juízo sobre a vida do ser humano. Em 580 a.C., Judá é levado cativo pelos babilônicos, juízo de Deus, porque o homem não estava cumprindo com o mandato que Deus deu a ele. Então, meus irmãos, é pensar que nós, dentro de uma ideia, olharmos a história e a redenção, o texto é histórico, redentivo de Deus. Nós encontramos Deus sempre derramando juízo sobre a raça humana, e Deus sempre nos dando a redenção em Cristo, a redenção que nos leva a Cristo. Quando nós olhamos as tribos do norte, os israelitas que morreram no deserto, Gênesis, isso está lá em Números 14, 20, os israelitas no deserto reclamavam, se rebelavam, tinham feito grandes, Deus tinha feito maravilhas no meio daquele povo, aberto o mar, destruído o Egito, 10 pragas, com mão forte de Deus eles foram tirados da escravidão, e de vez em quando eles estavam falando assim: vamos fazer um capitão para nós e vamos voltar para o Egito, porque a cebola lá é gostosa, porque o alho lá é gostoso, a comida lá é boa, queremos voltar a ser escravo. Rebelião. Deus desceu nesse momento sobre os israelitas e falou: olha, Moisés, esse povo todo aqui, ninguém vai entrar, somente Caleb e Josué. Vocês vão ficar vagando 40 anos até que todos vocês fiquem por aqui. Os filhos de vocês vão entrar na terra prometida, porque o cacho de uva veio, porque o mel veio, e todos vocês, na rebeldia de vocês, vocês falaram, vocês não acreditaram que eu iria colocá-los nesse lugar. Talvez o texto de Babel esteja indicando, dando um caminho para eles, que lá no futuro Deus ia dar para eles cidades fortificadas. A primeira cidade que eles entraram, os muros eram imensos, e aquilo ali ruiu aquela cidade com apenas um toque de trombeta de Deus.
os muros de Jericó. As cidades eram poderosas. E quando eles viram aqueles povos, quando eles chegam, quando os espias vão ver aquelas cidades, ficaram 40 dias andando na cidade, eles voltam com uma escrita fenomenal. Não, o lugar é lindo, as coisas são grandes, mas os homens são poderosos, nós somos que nem gafanhotos perto desses homens. Colocando no povo medo. Somente Caleb e somente Josué falaram: não, a gente vai lá em nome do Deus dos exércitos, nós vamos vencer aquilo. Então nós olhamos para a Bíblia de uma maneira histórico-redentiva, a gente vai encontrando Deus sempre mostrando o caminho, sempre nos preparando para o advento da encarnação. Quando nós olhamos Judá sendo deportado, nós encontramos em Isaías profecias de julgamento sobre a Babilônia. A Babilônia cairá. A Babilônia representa o sistema humano, representa tudo o que nos leva para nos afastarmos de Deus, seja na filosofia, na sociologia, na psicologia, seja no conhecimento de construção, seja na música, seja na dança, seja nas artes, seja em qualquer expressão humana que tire Deus do centro. Babilônia representa isso. Babilônia representa a nossa rebeldia contra o nosso Criador. Babilônia representa para nós o homem viver por seus próprios preceitos e princípios. A Europa é um país, quando chega algum missionário, nos traz informação que lá o pós-cristianismo. Agora tem um detalhe no que nós fazemos com a palavra cristão. A ideia é que tem que de 150 anos para cá, que se entra um ateísmo na Europa, é em função do que nós como cristãos fizemos uns aos outros, as guerras que nós cristãos fazemos, o sangue que nós derramamos em nome de Deus. Então aquele povo hoje que não adora a Deus, que quer viver um secularismo, um ateísmo, eles falam assim: o Deus que você missionário, os missionários vão para lá, a Rita está lá. Agora de manhã a gente estava vendo notícia da Rita. Eles não querem um Deus que mate as pessoas. Então eles querem e vivem um sistema de saúde perfeito, um sistema social em que todos têm acesso ao progresso, mas Deus não. E a culpa é da igreja, com as guerras que nós fazemos. Protestante matando católico, católico matando protestante. Cadê o amor nisso tudo? Mas isso é apenas um fato. Qual o contraste? O povo de Babel: tornemos célebres o nosso nome, está em 11:4. O contraste, quando você vai para Gênesis 12, se você estiver com a Bíblia aberta, 12, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha a palavra nação. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus de nação é para que a nação abençoe. O projeto de Deus é para que nós, como povo missionário que somos, a gente vá abençoar os outros. Não é nós nos fecharmos e dentro do espaço que nós temos a gente viver isolado do mundo. Porque onde nós estivermos, o pecado vai estar com a gente. Todo dia a gente tem que confessar as nossas culpas,
os nossos pecados, os nossos temores, e todos os dias até o fim da nossa vida. Mas o mandato, o contraste do povo de Babel, vamos construir e vamos ser famosos aqui. Nós seremos céleres, diferente do que Deus fala com Abraão. Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, e eu farei de ti um grande nome. É o homem querendo ser grande, mas Deus é que faz com que o homem seja grande. Sai, obedece, e eu farei de ti um grande nome. Babel, a cidade dos homens. Jerusalém, a cidade de Deus. Olha o contraste entre as duas cidades. Babel é a cidade em que o homem ele quer distância, ele quer viver a sua vida longe de Deus. E em Jerusalém nós temos a cidade de Deus. Babel representa, meus queridos, a autonomia humana. Babel representa os reinos do mundo e o poder do mundo. Babel representa tudo o que a mente criativa do homem faz, mas sem a figura de Deus. Talvez eu não viva para ver o homem chegar em Marte, mas eu acho que vai ser muito legal os meninos mais novos aí talvez vão ver isso. E a ciência tem alguma coisa de ruim na ciência? Não. O problema é quando a gente se afasta. Os meninos que estão indo para a faculdade vão se deparar com leituras que muitos vão balançar a base de fé sua. Leituras pesadas. Mas você tem que estar lá com o seu coração, com a tua mente em Jerusalém, não em Babel. Porque lá vão querer derrubar os seus argumentos. E se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, que isso você tem que pedir para Ele, você não vai suportar. Jerusalém representa a presença de Deus. E para tanto é só nós lermos o livro de Atos, capítulo 2. E assim a gente vai terminando a nossa fala. Atos 2, meus queridos. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo, olha as nações aí, todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e lamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Oh, aleluia! Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. Se lá em Babel Deus desce e confunde a língua, para que os projetos humanos que são feitos
E projetos humanos pode ser uma igreja, pode ser um ministério, pode ser uma pregação que não tenha a centralidade de Deus. Projetos humanos podem ser a nossa ânsia por poder, seja religiosa, seja financeira, seja de saúde, seja de família. Isso é projeto humano. De vez em quando eu me pego olhando para mim, para minha esposa, e falando: será que eu não estou enrolando minha mulher? Será que os projetos que eu tenho não são meus e ela não está no meio? Eu pergunto para mim. Pergunto. Porque eu sei que eu sou malandro, tem uma hora que eu tenho que olhar para Deus toda hora: Senhor, será que é esse caminho mesmo? Será que o projeto que eu tenho não é meu? É teu o projeto, meu Pai? E muitas vezes a gente faz coisa que Deus não está no meio, com cara de santo, com oração, subindo ao monte, comendo a Bíblia inteirinha 2 ou 10 vezes no ano, mas a gente não está, muitas vezes, com os projetos de Deus na nossa vida. Em Babel, Deus desceu, Deus confundiu a língua, Deus veio e acabou com aquela história humana. Em Jerusalém, aleluia, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes e dá na boca de Pedro um discurso que todas as nações que falavam línguas diferentes, todos ouviram o grande Deus que nós servimos em suas línguas maternas. Como que pode esses homens simples, esses pescadores, como que pode? E perplexos eles ouviram a voz de Deus. Se lá em Babel o homem se distancia de Deus e a língua vem para confundir os projetos humanos, em Jerusalém, depois da ascensão de Cristo, Jesus veio, ele envia o Espírito Santo dele para a igreja, e todos puderam ouvir a palavra de Deus. Que os projetos, que os nossos sonhos estejam baseado e firmado não em Babel, que é confusão, mas que esteja firmado nos princípios que Deus tem para cada um de nós. É lermos, é obedecermos e caminharmos. Que Babel não se repita nas nossas vidas. Amém? Amém. Pai, obrigado por esse momento, por essa igreja linda, e que o Senhor continue a nos abençoar, dando a cada um de nós que temos um chamado na área missiológica, condições de ajudar, Senhor, de cuidados pela tua igreja local, caminhar, Senhor, anunciando, Senhor, o teu reino. Que as nações, as línguas e todos os povos possam te conhecer. Que nós, Pai, através da igreja, que é a enviadora, nós possamos, Senhor, traduzir o texto sagrado para que nações possam te conhecer. Que o nosso trabalho, Senhor, seja ele na área da missão integral, de integrar o ser humano, Senhor, de levar a tua salvação, mas cuidar, Senhor, que isso a gente cumpra, Senhor, até quando o Senhor chamar a cada um de nós. Que essa igreja tenha paz, que o conselho dessa igreja lidere esse povo na unção do teu Espírito Santo, e que os pastores que aqui estão, Senhor, sejam homens cheios do teu Espírito. Amém. E que cada filhinho teu aqui, Senhor, possa ter um olhar para a tua cruz. Porque Jesus não é Babel. Jesus, Senhor, é Jerusalém. É a descida sobre nós, Senhor, é a certeza da cidade de Deus. Queremos a cidade de Deus para nós, não a cidade dos homens. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcos, você está aqui mesmo.